majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Vieste em meio à tempestade, andando sobre as águas, mesmo quando eu não podia ver, mesmo quando eu pensei que estavas tão distante de mim. Em nenhum momento me esqueceste, em nenhum momento me esqueceste. Em meio a tudo, tu és o mesmo. Em meio a tudo, és totalmente bom. Em meio a tudo, és soberano. Em nenhum momento me esqueceste, em nenhum momento me esqueceste. Mesmo em meio à escuridão, sussurravas tua promessa, mesmo quando eu não podia ouvir. Fui guardado em teus braços, em todo tempo sustentado em ti. Em nenhum momento
quem é Jesus, como Jesus ele se manifestou, como Jesus ele se fez reconhecido. João 6, versículo 66, todos encontraram aí? Amém? Palavra do Senhor diz assim, João 6, 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo Deus. Senhor, nessa noite nós reconhecemos que o Senhor é o Santo Deus. Nós reconhecemos que Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre as nossas vidas. Por isso que o Senhor venha falar as nossas vidas nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós choramos. Amém. Amém? Irmãos, quando a gente olha para a palavra do Senhor, eu queria começar falando um pouco a respeito de João. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, João, ele vai se referir a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. E João, ele era um dos 12, né? E dos mais próximos de Jesus ali. Tanto que ele se refere como discípulo a quem Jesus amava. João e Tiago, eles eram chamados por Jesus, quando a gente olha lá os 12 que Jesus chama, João e Tiago, eles são chamados por Jesus como os filhos do trovão. E eles os dois, né, formavam com Pedro o privilegiado grupo que estava sempre mais perto de Jesus. O privilegiado grupo de discípulos que estavam sempre mais perto, nos grandes momentos, nos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, se a gente olhar assim a palavra do Senhor. E assim como no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, nós vamos ver muitos feitos, muitos sinais e prodígios de Jesus. Em João também vai relatar um pouco sobre isso. João vai relatar a história de Jesus, abrangendo aí parte do mesmo conteúdo. Só que João, ele vai complementar isso. João, ele vai concentrar no significado de tudo aquilo que realmente aconteceu, de tudo aquilo que realmente ocorreu. E quando a gente olha para o livro de João, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler todo o livro de João. No livro de João a gente vai ver em torno aí de 8 sinais de Jesus que mostraram claramente quem Jesus era. Que mostrava claramente o que esses sinais que Jesus operou revelavam a respeito dele. Eu não vou, falar minuciosamente sobre todos eles, mas eu quero relatar alguns desses milagres, alguns desses sinais. Quando a gente começa a olhar lá no capítulo 2 de João, a gente vai ver um dos primeiros sinais, e aqui Jesus, ele dá início aos milagres, ele dá início aos sinais para que os discípulos possam crer nele. E a gente vai ver lá no capítulo 2 a transformação da água em vinho. Existia uma festa onde faltou o vinho, Jesus vai lá e transforma. É o primeiro sinal que a gente vai encontrar em João. O que esse sinal ele vai revelar a respeito de Jesus? Ele vai revelar que Jesus é a fonte de vida. Amém? Depois a gente vai olhar lá no capítulo 4, Jesus curando o filho de um oficial do rei. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus e o oficial do rei, eles estavam em Caná da Galileia. O filho do oficial estava em Cafarnaum. E esse oficial vira e fala assim, Jesus, desce e salva a vida do meu filho. E Jesus, ele olha para aquele homem, ele olha para aquele oficial e ele fala assim, vai. Desce porque o teu filho vive.
Quando a gente olha o contexto, irmãos, desse texto, a gente vê que Jesus ele não precisa descer de Canaã da Galileia até Cafarnaum, porque o que esse texto vai revelar? Que Jesus, ele é o mestre sobre a distância. Ele não precisava ir até lá, bastando uma palavra, ele disse assim, ó, vai, desce, porque o teu filho vive. É um sinal que revela a grandeza do Senhor. Depois, no decorrer dos capítulos, a gente vai lá para o capítulo 5, e a gente vai ver a cura de um paralítico. E o texto diz, um paralítico há 38 anos, e aquele paralítico estava ali, esperando que alguém o colocasse naquelas águas, que aquelas águas se movessem para que houvesse cura. E Jesus, com apenas uma palavra, Jesus traz cura àquele paralítico que estava ali há 38 anos. Esse milagre, esse sinal revela que Jesus, além de ser mestre, além de ser a fonte de vida, além de ser o mestre sobre a distância, Jesus ele é também o mestre sobre o tempo. Você está entendendo? Amém? Depois a gente continua discorrendo sobre o livro de João e a gente vai ver um outro sinal de Jesus. A gente vai encontrar lá no capítulo 6 a multiplicação lá, onde acontece a alimentação de 5.000. E aí a gente vê claramente que Jesus, ele é o pão da vida. Depois a gente vê Jesus andando sobre as águas, os discípulos ficando atemorizados, Jesus falando assim, não temas, lá no capítulo 6. Isso mostra que Jesus, além de ser mestre da distância, de ser mestre sobre o tempo, Jesus ele também é mestre sobre a natureza. E os milagres vão revelando quem Jesus é. Lá no capítulo 9, a gente vai ver a cura de um cego de nascença. Jesus, ele faz um lodo com a saliva, ele coloca naqueles olhos e dá vista àquele cego. E isso mostra para mim e para você que Jesus, ele é a luz do mundo, aleluia. Depois a gente vai ver a ressurreição de Lázaro, Lázaro sepultado já há 4 dias, e uma das irmãs fala, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, com apenas uma palavra, ele diz, Lázaro, quem conhece? Não estou ouvindo? Vem para fora. O que esse milagre vai revelar a respeito de Jesus? Esse milagre vai revelar que Jesus, ele tem poder até sobre a morte, amém? E por fim aí, o 8º sinal é a pesca maravilhosa que já acontece após a ressurreição de Jesus. E quando esse milagre, quando esse sinal acontece, nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Ninguém ousava perguntar porque sabiam que era o Senhor que fazia grandes proezas, que faziam tais sinais. Aí você vai falar assim, pastora, mas o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que Jesus ele teve muitos discípulos. Jesus ele teve discípulos que estavam mais próximos. Jesus, ele teve, a palavra vai falar, né, aí no versículo que a gente leu, que à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Quando a palavra fala a respeito disso, a palavra está dizendo a respeito de seguidores ocasionais que estavam ali atrás de Jesus. E muitas pessoas que seguiam a Jesus não por quem ele era, mas seguiam a Jesus por suas razões. Alguns no meio desses queriam cura, outros no meio destes queriam libertação, outros no meio destes queriam comida. Em meio a esses feitos, a esses prodígios, a esses sinais do Senhor, a palavra vai mostrando que o número da multidão, o número dos seguidores de Jesus ia aumentando à medida que ele realizava tais sinais. Pastor, o que isso tem a ver? Esse texto que a gente acabou de ler, do versículo 66 ao versículo 69, é a parte final de um capítulo que vai falar a respeito de um dos sinais de Jesus, que foi a multiplicação dos pães, que por sua vez dá a oportunidade de revelar quem Jesus é.
Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, que você voltasse aí comigo, no capítulo 6 ainda, a partir do versículo 28, a gente vai ver o diálogo de Jesus com a multidão. E nesse diálogo, Jesus, ele pode mostrar quem verdadeiramente ele é. E a palavra diz assim, 6:28. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Só que esse diálogo, ele não termina aqui. Lá no versículo 47, Jesus ele continua: em verdade, sempre em verdade, vos digo, quem crer em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Um texto onde acontece um diálogo entre a multidão e Jesus. E a multidão diz assim, é como se dissesse assim: ó, não nos deixe com fome, nos dê sempre desse pão. A multidão aqui, ela não está tendo clareza da linguagem espiritual de Jesus. Só que a multidão não conseguia entender, porque havia uma multidão que acompanhava Jesus, mas muitos deles não seguiam Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: acompanhar é diferente de seguir. Sabe por quê? Porque estes que acompanhavam, muitos desses que acompanhavam Jesus porque queriam apenas se beneficiar daquilo que Jesus podia dar. Só que no meio desses, havia também um grupo seleto. Havia um grupo que estava disposto, sim, a ouvir Jesus. Jesus sempre dizia: em verdade vos digo. Havia um grupo, um pequeno grupo, que estava disposto a seguir, a ouvir, a verdadeiramente obedecer à voz do Mestre, que sempre dizia: em verdade vos digo. Só que para muitos, para essa multidão que queria apenas se beneficiar, era demais para eles ouvir a verdade de Jesus. Era demais para eles ouvir esse duro discurso de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque alguns ali, né, esse grupo seleto, esse grupo que estava disposto a seguir, a obedecer, eles tinham certeza, eles tinham convicção de quem Jesus era. Eles tinham a certeza de que Jesus estava ali proferindo a verdade. Não era apenas envolvidos com o ministério de Jesus, mas eram aqueles que estavam comprometidos com o ministério de Jesus. Você está entendendo? E aí a gente consegue discernir alguns grupos que acompanhavam Jesus. Jesus, em toda a sua trajetória, a gente pode dividir aí em 3 grupos. Jesus tinha a multidão, Jesus tinha esses seguidores ocasionais, que no versículo 66 está falando desses discípulos, que não são os 12, e vai falar também dos discípulos, né? Então, a multidão, eles eram aqueles envolvidos, que acompanhavam Jesus para receber milagre.
mas eles não suportavam as verdades que Jesus proclamava. No meio desses, tinha esses discípulos, que eram os seguidores ocasionais, que o texto vai falar, que acompanhavam Jesus, impressionados com a mensagem dele, impressionados com o que Jesus podia fazer, mas acompanhava ele de longe. Não eram fiéis, não eram verdadeiros, porque achavam muito difícil aceitar os ensinamentos de Jesus. Mas no meio desses tem o terceiro grupo, que são os discípulos, um grupo menor, ou seja, os 12, aqueles que estavam unidos, aqueles que estavam dispostos a ouvir a verdade de Jesus, aqueles que estavam dispostos, sobretudo, a obedecer, e estes não abandonaram o Senhor. Aí a gente volta lá e a gente vê no versículo 60, porque a gente vai ver que esses seguidores ocasionais, eles seguiam Jesus impressionados, mas não queriam compromisso. Olha aí comigo o versículo 60, a palavra do Senhor diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o podes ouvir? Os discípulos, os seguidores ocasionais, aqueles que estavam de longe, contemplando e querendo os milagres, eles começam a se escandalizar. E eles começam, então, a dizer assim, duro é isso que ele tem falado. Quem pode ouvir? No grego, a palavra duro aí vai ser escleros. Ou seja, não é difícil de entender o que Jesus diz. Não é difícil entender o que ele está dizendo. Mas é duro de aceitar essas palavras que ele quer jogar sobre as nossas vidas. E aí no versículo 66, a gente começa a ver, por causa dessas duras palavras, por causa de não aceitar as palavras do Mestre, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor de todas as coisas, alguns dos seus discípulos começam a abandonar. Os discípulos que não eram os 12, os discípulos que eram seguidores ocasionais. E a gente começa a ver muitos desses discípulos indo embora. Muitos desses seguidores já não andavam com ele. E o murmúrio, desses muitos discípulos mostra aqui que essa palavra discípulo é utilizada para designar essas pessoas que apenas seguiam pelo que Jesus podia dar. Seguiam Jesus de longe. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho aprendido que no meio do povo, da multidão que acompanha Jesus, há os que não suportam ser confrontados e acabam se esvaindo. Há os que não suportam ser confrontados com a verdade do reino. Há os que não suportam ser confrontados com a verdade do evangelho e acabam saindo do trilho, acabam saindo do caminho. Foi isso que esses discípulos aqui fizeram. O texto diz claramente, à vista disso, à vista de quê? Do duro discurso do mestre, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Só, irmãos, que Jesus, ele conhecia a verdadeira posição desses. E Jesus não deixou de orientar. Jesus não deixou de aconselhar. Jesus não deixou de falar. E aí, depois de ver que alguns abandonavam e já não seguia mais, Jesus vira para os 12, lá no versículo 67, e Jesus fala assim, vocês também querem ir embora? Vocês também querem seguir a Ele? E aí é muito interessante que lá no versículo 68, Simão Pedro, ele olha para o Senhor. Eu acredito, que ele tenha olhado para o Senhor e ele tenha dito assim, Senhor, mas a quem iríamos? Tu és aquele que tem a palavra de vida eterna. Se não seguirmos o Senhor, a quem é que nós vamos seguir? Irmãos, o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que aqueles que ficariam com Jesus seriam aqueles que realmente aceitariam a verdade que o Senhor proclamava. Amém? Agora, hoje, quem seriam esses que seguiriam Jesus, que não daria as costas para Jesus?
A palavra do Senhor nos dá alguns versículos que nos mostram quem seriam esses que hoje, a partir do discurso, que esses discípulos achavam duro de se ouvir, duro de se aceitar. A palavra vai nos mostrar aqueles que hoje, ainda com esse duro discurso, permaneceria, porque a palavra nos garante que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aí, eu entendo que os discípulos que ficariam, que não dariam as costas para Jesus, seriam aqueles que permanecesse com Jesus, independente da verdade que Ele proclamasse. Sabe por quê, irmãos? Lá em João 8,31, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Completando, lá em João 15, no versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, é tempo de nós entendermos que estar com o Senhor é permanecer com Ele na verdade. É permanecer com Ele no propósito ao qual Ele tem nos chamado. A palavra do Senhor é muito clara. Sem Jesus, nós nada somos. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. E eu entendo que quando Jesus, Ele pergunta assim, e vocês querem ir embora também? E vocês querem se retirar também? Eu entendo que esse é um desafio que Jesus, Ele nos deixa, porque quem quer ser discípulo de verdade, este permanece nele, este permanece com Ele, este não cede às tentações do mundo, ainda que as palavras de Jesus sejam duras de seguir, os discípulos verdadeiros permanecem com Ele até o fim. Amém ou não amém? Depois, eu entendo que os discípulos atuais, que não virariam as costas para o Senhor, seriam aquele que tivesse a sua fé fundamentada na palavra de Cristo. Lá em João 5:24, diz assim, em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, eu entendo que o versículo 68, quando Simão Pedro, ele responde assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu entendo que esse versículo é uma declaração que precisa ser a nossa declaração. Se a gente quer permanecer no Senhor, se a gente diz que tem a nossa fé fundamentada nas palavras de Cristo, nós precisamos fazer dessa confissão de Pedro a nossa confissão também. Nós precisamos, se queremos fundamentar a nossa fé na verdade do Senhor, a gente precisa aprender a falar assim, Senhor, como é que nós podemos te deixar? Senhor, só o Senhor tem ensinado as doutrinas que nos conduzem à vida eterna. Essa declaração de Pedro é como se ele dissesse assim, se nós deixarmos o Senhor, se nós pararmos de seguir ao Senhor, não existe mais ninguém que a gente possa seguir que vai nos ensinar a verdadeira doutrina. É como se Pedro dissesse assim, e como nós também deveríamos dizer ao Senhor, Senhor, deixar ao Senhor seria selar a nossa condenação. Amém? Quantos estão comigo? Diz um glória a Deus aí. Por isso essa declaração de Pedro, ela se faz tão importante nos nossos dias, para as nossas vidas. Precisamos dizer todos os dias, Senhor, não queremos te deixar, porque o Senhor tem as palavras, o Senhor tem os ensinos que vai nos levar à vida eterna.
O seu ensino, Pai, é precioso demais. Ao seguir a Jesus, meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a ouvir ao Senhor, independente do que Ele quer falar. Sabe qual é o grande problema? Que existia uma multidão que acompanhava, mas não queria ouvir. Porém, existiam aqueles discípulos que queriam seguir e queriam obedecer ao Mestre. Que a gente realmente possa estar atento a isso. Jesus nos chama como discípulos que não queiram apenas os benefícios que Ele pode dar, que não queira apenas os milagres que Ele pode dar, que não queira apenas a cura que Ele pode dar. Irmãos, é muito bom quando a gente vai naquele culto pedindo a cura, pedindo milagre, pedindo unção, não é verdade? Mas é muito bom também quando o Senhor nos exorta, o Senhor, Ele nos traz palavras que trazem doutrina para as nossas vidas, que trazem orientações para a nossa vida, palavras que dão destino à nossa vida. Esses discípulos que permaneceram, eles não eram apenas envolvidos, mas eles eram comprometidos com a verdade do Senhor. Precisamos ser uma geração comprometida com a verdade do Senhor. Precisamos ser uma geração que não se dobra às mentiras que Satanás tem jogado todos os dias na nossa cara. Precisamos a cada dia realmente seguir a Jesus com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Ser a verdade como Jesus é a verdade. Existem pessoas que estão precisando de mim e de você. E essas pessoas, elas só vão conseguir chegar ao Pai se eu e você estivermos focados na verdade do reino, na verdade do Evangelho, na verdade que é Jesus Cristo, o caminho que deve ser seguido. Depois eu vou entender, os discípulos de hoje que não virariam as costas para Jesus como esses discípulos viraram, são aqueles que permanecem, são aqueles que fundamentam sua fé na palavra, e depois eu entendo que são aqueles que reconhecem Jesus como Santo Deus. Pedro, após dizer assim: Senhor, para quem iremos? O Senhor é quem leva a vida eterna. Pedro, ele continua e ele diz assim: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo Deus. Irmão, Santo Deus vai atestar a pureza absoluta de Jesus. Santo Deus vai atestar a santidade do Senhor Deus. Aquele que não teve pecado, aquele que não pecou, mas aquele que morreu por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. E é interessante que tem duas palavras nesse versículo que devem nos chamar a atenção. Tem duas palavras nesse versículo que para mim são palavras-chave, porque o texto diz assim: nós temos crido e nós temos conhecido. Ou seja, nós temos crido. Primeiro nós depositamos a nossa fé no Senhor e depois nós passamos a conhecer quem verdadeiramente Ele declarava quem Ele era. Com os seguidores, com os discípulos foi assim. Eles depositaram a fé e eles puderam conhecer aquele que Ele verdadeiramente devia ser. Jesus dizia assim, eu sou o pão da vida. E eles puderam entender, eles puderam ver isso, eles puderam verificar a veracidade dessa informação a partir do momento que eles passam a depositar a sua fé em Jesus. Repita assim comigo, crido e conhecido. Precisamos crer para que Jesus se faça conhecido nas nossas vidas. E aí, irmãos, a gente vai ver na palavra do Senhor que Pedro, ele só não creu, mas ele conheceu o amor de Deus, o amor de Jesus, através da sua vida diária. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá em Isaías, no capítulo 6,
a gente vai ver que até os anjos, eles reconhecem o Senhor como santo. Sabe por quê? A palavra do Senhor lá em Isaías fala assim, e clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Você pode repetir comigo? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos continuam, e eu e você um dia vamos chegar lá no céu e nós vamos falar juntamente com eles: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da tua glória. A minha vida está cheia da glória dele, a tua vida está cheia da glória dele, a tua casa está cheia da glória dele, a tua família está cheia da glória dele. Aqueles que te cercam e precisam dele estarão cheios da glória dele a partir da tua vida. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pedro, ele declarou Jesus como santo de Deus. Os anjos declaram: santo é o Senhor. E eu e você também precisamos declarar todos os dias da nossa vida: quem é Jesus? É como eu comecei nessa noite, se você pudesse definir em uma palavra: quem é Jesus? Jesus, através dos seus sinais, ele pôde manifestar quem ele era. Jesus, até hoje, ele vem manifestando nas nossas vidas quem ele é. Agora, a quem iremos nós, se só Jesus, ele tem as palavras de vida eterna? É interessante que Pedro, ele concluiu com essa verdade. E Pedro entendeu que mais do que crer, é preciso seguir a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele nos propõe e Jesus, ele nos convida a uma caminhada diária com ele, de novidade de vida. Jesus, ele nos convida a andar fielmente com ele, para que cada dia coisas novas aconteçam sobre a nossa vida. Agora, para onde iremos se não for para a presença do Santo de Deus? Para onde iremos se não for para a presença daquele que é Senhor dos senhores, para aquele que é o Rei dos reis, para aquele que é soberano sobre tudo que acontece, para aquele que é soberano na nossa vida? Para onde iremos se não for para a presença do Senhor? E é interessante que o texto vai falar crido e conhecido. O Evangelho de João, ele vai declarar o propósito desse livro. Jesus, ele fez muitos sinais. Jesus, ele operou muitos milagres, muitos prodígios diante dos discípulos. E você sabe por que estes sinais, eles foram registrados? Eles foram registrados para que eu e você possamos crer e conhecer quem é o Senhor, o Rei dos reis, sobre mim e sobre você. No grego, a gente vai ver que crer significa pisteu, ou seja, depositar a confiança em alguém. Quando eu deposito a minha confiança em alguém e eu passo a ter um relacionamento com esse alguém, eu passo a conhecer essa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, passa a se revelar para mim. Passa a revelar para mim quem verdadeiramente ela é. E assim é Jesus. Quando eu creio em Jesus, quando eu confio nele, quando eu deposito toda a minha confiança nele, ele começa a revelar quem verdadeiramente ele quer ser sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Queria que você se colocasse de pé, para que nós pudéssemos orar neste momento. Eu queria que você, nessa noite, pudesse declarar quem Jesus é sobre a tua vida. Diante dos sinais, diante das maravilhas, quem Jesus é para você. A gente viu que Jesus, ele se revelou como fonte de vida. Jesus, ele se revelou como o pão da vida.
Jesus, ele se revelou como mestre sobre a distância, como o mestre sobre o tempo, sobre a natureza. Jesus, ele se revelou como a luz do mundo. Jesus, ele se revelou como aquele que tem o poder até mesmo sobre a morte. E muitos não ousavam perguntar quem ele era, porque reconhecia através dos seus feitos quem ele era. Agora, você consegue reconhecer na tua vida quem Jesus é? Eu queria fazer algo com você nessa noite. Eu queria adorar ao Senhor com você nessa noite. E a nossa adoração, a princípio, vai ser assim, ó. Eu vou te perguntar e você, em uma só voz, vai responder aquilo que saiu do seu coração. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós não queremos ir para outro lugar se não for para debaixo dos Teus braços. Nós não queremos ir para outro lugar se não for para a Tua presença, ó Pai. Oh Deus, nós queremos nessa noite, Pai, declarar que o Senhor
Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Nós queremos reconhecer o Senhor sobre aquele que tem cuidado de nós. Nós queremos reconhecer ao Senhor, Pai, como aquele que tem governado a nossa vida. Nós queremos reconhecer o Senhor sobre aquele que é a água da vida que vem saciar a nossa sede. Nós queremos reconhecer o Senhor, ó Pai, como o pão que desceu do céu, e quem come dele será saciado. Quem come dele jamais terá fome. Nós queremos reconhecer o Senhor como Santo de Deus. Nós queremos reconhecer ao Senhor como o Rei das nossas vidas. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia.